Sim, coisa absurda.
Tertúlia. 14 de agosto de 2019, uma quarta-feira fria, mas um dia lindo em Foz do Iguaçu. Este verbete é de número 4.940. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 14 máximos. O tema é autoqualificação neoenciclopediografológica. A especialidade é a neoenciclopediografologia. E a verbetógrafa sou eu, Miriam Kuntz. Eu sou graduada em Química Industrial, tenho licenciatura plena em Química, sou brasileira natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou voluntária da Conscienciologia desde 1989. Sou docente de Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde 1994. Vamos à definição. A autoqualificação neoenciclopediografológica é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, aperfeiçoar, aprimorar, esmerar e refinar a compreensão, aplicação e vivência do paradigma consciencial, das reciclagens intraconscienciais e interassistenciatarística pela contínua participação lúcida na escrita de verbetes da Mega Gescom Grupal, a Enciclopédia da Conscienciologia. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal do enciclopedismo, o holopensene pessoal da autoinclusão neoenciclopédica, o holopensene pessoal da auto-organização, a forma holopensênica tertuliária, a elipse informativa ortopensênica, a cúpula ortopensênica grupal. Na fatologia, destacamos a autoqualificação neoenciclopediografológica, o desenvolvimento dos atributos mentais somásticos estimulados pela verbetogênese conscienciológica, o desenvolvimento da ortotes, a autoconfrontação teática interparadigmática, o autodesafio evolutivo frente aos possíveis gargalos verbetogênicos, o verbema, podendo ser abordado no mínimo por 71 especialidades conscienciológicas, o senso de responsabilidade maxiproexológica no autocomprometimento com a construção e expansão do enciclopedismo reurbanológico, a autoenciclopédia, o evoluciólogo enquanto auditor evolutivo, o serenão enquanto máxima enciclopédia ambulante da Terra. Na parafatologia, destaco as retrocognições apontando o ortomimetismo gesconológico, o revezamento laboral da equipe multiexistencial, o parapsiquismo coadjutor do acesso às ideias libertárias, o paraporte dos amparadores extrafísicos na inspiração de verbemas enciclopédicos, a policarmalidade interassistencial, a consciex livre enquanto mega enciclopédia extrafísica. Na divisão da argumentologia, aqui nós temos a qualificaciologia, onde eu coloco 23 qualificações em ordem alfabética passíveis de serem auridas pelo exercício contumaz da neoenciclopediografia. E na remissiologia, eu destaco a autoinclusão verbetográfica, expediente neoenciclopediológico, legadologia enciclopédica, persona verbetográfica e técnica da qualificação dos verbetes. A frase enfática, que é a mega síntese do verbete, diz: a autoqualificação neoenciclopediografológica, originária da grafopensenidade verbetográfica conscienciológica, promove a autorresponsabilidade exemplarística, tarística e interassistencial. E você, leitor ou leitora, considera a autoqualificação por meio da escrita de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia? Aproveita este aporte evolutivo?
E na bibliografia, então, temos aí 2 elementos. Segundo a equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, temos aqui uma mega-análise que são 20 palavras que representam a síntese, né? A essência do verbete. Neoenciclopediografologia, ciência, complexidade, ortopensene, enciclopensene, autoburilamento, autopotencialização, gesconologia, antidesperdício, dicionarização, PEP, lexicologia, verbetofilia, evolucioteca, cogniciologia, originalidade, parapsiquismo, qualificaciologia, recinabilidade, autodesassedialidade. Então, qual a motivação, né, para escrever um verbete com este título? Depois de tanto tempo lidando em todas as instâncias enquanto voluntária da Enciclosapiens, nós vamos percebendo ou valorizando cada vez mais, e é interessante que não existe a banalização, pelo contrário. Quanto mais tempo nós nos envolvemos com a enciclopédia da Conscienciologia, mais nós valorizamos e temos uma visão da dimensão do alcance tarístico interassistencial desta enciclopédia, que em dezembro de 2018 alcançou a 9ª edição. Então, como essa semana nós temos, nos dias 17 e 18 de agosto, o segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, ao qual convidamos a todos os tertulianos e teletertulianos para adentrarem a esse holopensene, que até é autorretrocognitivo, né, para muitas pessoas, eu resolvi, então, escrever um verbete mostrando os benefícios, mas não só os benefícios, realmente essa autoqualificação. De que maneira, cada vez mais, diuturnamente, ano a ano, nós vamos nos qualificando ou amadurecendo na visão da Enciclopédia da Conscienciologia, lidando com os verbetes, seja na instância da redação, seja na própria mediação, seja na tertúlia treino, enfim, todas as áreas da Enciclosapiens, nós temos uma face, um viés, uma abordagem e uma tarefa a ser realizada em prol desta enciclopédia, que na verdade é o elemento principal, o ponto de apoio tarístico da própria Reurbex. Então, gostaríamos aí de discutir com vocês este tema. Ok? Então, passamos à primeira pergunta de Conceição dos Ouros. Na página 2, primeira linha, poderia comentar a respeito do desenvolvimento dos atributos mentais somáticos estimulados pela verbetogênese conscienciológica? Sim. Este é o grande benefício que nós aurimos na escrita do verbete. A verbetogênese é na medida que você tem a ideia, tem a vontade, realiza aquela proposta e escreve, né, um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia. Nós poderíamos falar em vários gargalos, e pela definição de gargalo que o professor Valdo traz, é aquela situação crítica, necessária, desafiadora, para que nós possamos mudar de patamar, obviamente, né, chegar a um patamar bem melhor, né, sair daquela zona de conforto, sair do já sei fazer, já sei como faz, já tenho know-how, tenho modus operandi, não, vamos nos autodesafiar. Então, o gargalo, seja ele qual for, é extremamente evolutivo. O da Enciclopédia da Conscienciologia não poderia ser diferente. Então, nós temos um primeiro gargalo, que é o processo da autoinclusão. Às vezes, a pessoa tem uma visão distorcida, né?
Como é que eu vou me auto-incluir nessa proposta? Ou até uma síndrome de subestimação, ou uma baixa autoestima, ou achando que não vai conseguir dar conta, enfim, ela tem os seus travões e as suas dificuldades em se propor, se autodesafiar, a se transformar em um enciclopedista. Então, aquele convite do professor Valdo, que ele elaborou, ele foi um mega aporte. Se nós utilizamos a inteligência evolutiva, nós temos que aproveitar as oportunidades, né, em sincronia com a nossa ressoma. Nesta ressoma em específico, nós tivemos um convite. Então, como não aceitá-lo? Então, essa autoinclusão é a resposta a este convite. Ora, se ele convidou a todos, independentemente de serem voluntários ou não da Conscienciologia, ele está abrindo possibilidades para as pessoas fazerem aí as suas autorreciclagens e atingirem outros patamares. Por que não aceitar? Então, aí é que vem o grande desafio. Nesse autodesafio, nós temos, obviamente, muitos aportes. A própria Enciclosapiens, que é uma instituição conscienciocêntrica, que trata da enciclopédia da Conscienciologia, ela oferece vários serviços em várias áreas de atuação e nos oferece toda a logística, seja ela mental, somática, física mesmo, próprio tertuliário, todas as equipes que trabalham, para que a gente possa ter a ideia, e aí tem uma linha condutora, né? Ter uma ideia, seja ela original ou não, e aí, por exemplo, nós temos verbetes que falam sobre mão, pé, boca, orelha. Então, é algo bem intrafísico, bem somático e super importante. O desafio é transformar essa visão num paradigma consciencial. Quais são as abordagens conscienciológicas que eu vou tratar o tema boca, por exemplo? Então, esse é um desafio que qualquer pessoa pode, né, aceitar. Depois dessa ideia, seja ela original ou não, enfim, passa-se pelo gargalo daí da autoestima. Será que é bom? Será que vão aceitar? Será que vão recusar? Mando, não mando? Aí tem uma decidofobia, né, que ocorre com a maioria dos jejunos e neófitos. Mandando o título, então tem lá uma equipe na Enciclosapiens que analisa o título, né, observa e vê se existe semelhante, similar ou muito similar dentro da enciclopédia, aceita ou não, sugere ou não, e aí a pessoa tem um segundo aporte, que é a chapa verbetográfica. O que é a chapa verbetográfica? É uma estrutura, um template, uma orientação das logias pelas quais nós podemos abordar qualquer tema. E isso é bom frisar. Nós não temos temas tabu. Como a conscienciologia é a tudologia, tudo que ocorre no intrafísico ou na intraconsciencialidade tem lugar na enciclopédia da Conscienciologia, porque eu li anteriormente aqui na Fatologia que o evoluciólogo ele é um para-auditor. Então, evoluciólogos que trabalham com o planeta Terra, em específico, eles fazem um processo de auditoria no planeta inteiro. Então, a enciclopédia, nesse sentido, ela ajuda bastante. A gente não pode ter pejo em dizer que nós ajudamos, sim, essas equipex bem evoluídas na hora que nós fazemos uma transcrição de uma realidade, seja ela qual for, está transcrito, está registrado, ficará para a posteridade. Quer dizer, é uma maneira de utilizarmos todo o nosso cabedal, nossos talentos, nosso potencial, para também trabalhar para e passo com essas equipex. Então, se ele faz essa auditoria, nós podemos, dentro do nosso verbete, fazer uma auditoria dentro do tema em específico,
a partir das 71 especialidades. Então, estamos contribuindo, ajudando dentro da nossa visão, obviamente, né, cada um no seu nível evolutivo. Mas veja, nós somos uma autoenciclopédia, né? Se nós pensarmos que nós temos uma serialidade existencial, nós já falamos N idiomas, já tivemos N corpos, de um gênero ou de outro, já tivemos N dessomas, N culturas, quer dizer, somos também uma enciclopédia ambulante. Obviamente, também como está aqui no verbete, não tanto quanto o Serenão, né? O Serenão é aí uma autoenciclopédia ambulante na Terra. E a CL, obviamente, é uma mega enciclopédia extrafísica. Então, de alguma maneira geral, o ajuntamento dos conhecimentos, cada um dentro da sua área, dentro do seu detalhismo, também vai ajudando a contribuir para esse cabedal de conhecimento. Depois que cada um faz a sua abordagem, porque os atributos mentais somáticos, ele vai ter que compreender essa estrutura da chapa verbetográfica. Ele vai ter que saber cada uma dessas 71 abordagens, não que necessariamente ele tenha que usar 71 abordagens. Por exemplo, no meu verbete de hoje tinham 52 logias, não tem 71. Então, isso é variável. Com isso, ele vai fazer um esforço mental somático no sentido de olhar alguma interface que ele, porventura, não tenha percebido. E com isso, obviamente, né, o mental soma ele vai ficando burilado. Depois, obviamente, vem todo um diálogo com as equipes da Enciclosapiens no sentido da revisão. Então, você envia o seu verbete, né, a sua produção, a sua GESCOM verbetográfica, e às vezes você acha que ele está redondinho, que ele está pronto, que ele está arrumado, que ele está em cima do lance, que não vai dar trabalho nenhum para os colegas revisores, para a Enciclosapiens, mas na verdade é a sua visão. Né? Você já fez grande parte do trabalho. E aí começa também um processo que exige atributos mentais somáticos, que é a convivência com o revisor. Convivência mental somática, porque às vezes o revisor e o verbetógrafo não se conhecem, mas trocam e-mail, trocam ideias, fazem entrevista no Skype. Então aí são pessoas que você também não conhece, não é conhecido, e você tem que chegar a um senso comum. E aí entra a questão do desapego de uma ideia original, mas essa ideia aqui era tão boa, né? Não quero abrir mão. Aí o revisor, ele argumenta, aí entra toda a capacidade argumentativa, tarística do revisor, e aí entra toda a capacidade de aceitação, de abrir mão, do desapego, do entendimento, da neocompreensão dessa nova abordagem. Por que aquilo tem que mudar? Se é que tem que mudar, né? Nem sempre acontece todo o verbete, mas em algum momento do verbete são propostas mudanças que com certeza qualificam o verbete. Pegando o verbete, como se diz, in natura, cru, nu e cru, né? Quando é enviado para a Enciclosapiens, e o verbete no momento da defesa, eles não são exatamente iguais. Houve ali uma qualificação, seja da equipinha da Enciclosapiens, seja da Equipex, né? Também atuando ali sobre os dois. Passado esse processo, nós entramos na fase, que é a fase da comunicação das suas ideias. Você já teve ideia original, você já se auto-enfrentou, enfrentou a própria estrutura do verbete, escreveu, teve um diálogo aí consultivo com a revisão, tudo certo. Agora chega na hora do agendamento. Esse é um outro gargalo e que também exige que a pessoa tenha ousadia cosmoética, coragem comunicativa. Então, em todas as etapas do verbete, você vai desenvolver os atributos mentais somáticos. Bom, agora eu tenho que ir lá defender as minhas ideias, as ideias que eu
grafei. E aí, obviamente, todos nós temos, dentro da nossa intraconsciencialidade, nós temos as nossas autoexperiências, né? E às vezes tem pessoas que travam na hora da comunicação e tem pessoas que gostam muito de comunicar. Então, como cada um é um, a própria Enciclosapiens oferece um serviço chamado Tertúlia Treino, que é um experimento paradidático que ajuda o verbetógrafo, né? Faz quase que um ensaio com o verbetógrafo para que ele possa sentar aí nesta cadeira e defender o seu verbete. Então, para quem tem necessidade, está um pouco inseguro, às vezes escreve melhor que fala, muita gente fala melhor que escreve, enfim. Aí ele recebe este aporte da instituição. E então chega um momento que ele senta na cadeira. Aí também são exigidos atributos mentais somáticos. Vocês vejam que o périplo evolutivo, desde o momento que a pessoa tem a vontade de, a hora do verbete publicado, ele exige em muitas instâncias. Então, é nesse momento que ele tem que receber as perguntas, então ele vai ter que ter aí uma mental somaticidade, uma prontidão, um taquipsiquismo, responder as perguntas em cima do lance, né? Não fazer o enrolation, enfim, ele vai ter que fazer atares. E nesse momento, ele tem também o aporte de todas as equipes do Tertuliano, da Enciclosapiens, dos tertulianos, dos teletertulianos que mandam perguntas, a Equipex que ajuda aqui a defesa do verbete. Então, ele mobiliza, a ideia que ele grafou no verbete, mobiliza várias Equipex e várias Equipins. Isso também não deixa de ser uma meritocracia, ao mesmo tempo que, se ele tivesse ficado fóbico, com medo de se expor, ele estaria, então, perdendo a oportunidade evolutiva, e isso é a falta da inteligência evolutiva. Depois vem uma melex, por que eu não aproveitei a oportunidade nessa ressoma, né? Está aí a enciclopédia. Já estamos, professor Oswaldo, com quantos verbetógrafos? 7. Contabilizando até o último cadastro de neoverbetógrafos, foram 757, mais o professor Valdo, que é o verbetógrafo, é o primeiro verbetógrafo. Sim, 758. Né? É o então, primo verbetógrafo. O primo verbetógrafo. Podemos considerar 758 verbetógrafos, quer dizer, da equipe, da equipim da CCCI, e fora da CCCI também, 700, então, e poucas pessoas tiveram essa ousadia cosmoética. Mas veja, elas aproveitaram a oportunidade, porque a gente sempre supera o medo com autoenfrentamento, né? Então, essa é uma oportunidade de superar a dificuldade da escrita, de superar a dificuldade da comunicação, de superar a dificuldade de receber heterocríticas, né? Então, essa é a oportunidade. E diuturnamente, diariamente, existe aqui um mediador ajudando também, fazendo meio de campo, para que o verbetógrafo possa dar a sua aula multidimensional. Esse microfone é multidimensional. Ele atinge tertulianos, teletertulianos, paratertulianos. Recebemos aí visitas de alunos de curso intermissivo, porque, na verdade, né, eles já estão aí programando a próxima vida. Com certeza, a ampliação da enciclopédia da Conscienciologia também é tarefa, né? Cláusula pétrea daí das PROEX dos intermissivistas. Então, eu penso que respondi sua pergunta lá de Conceição dos Ouros, até de modo prolixo e não conciso, mas é que realmente, se nós pudéssemos, e está aí uma proposta de trabalho, se nós pudéssemos listar a cada etapa desse périplo os atributos que nós estamos mexendo ou desenvolvendo, nós vamos nos surpreender ainda.
Então, é aquela situação. Quanto mais se convive, se trabalha nas áreas relativas à enciclopédia da Conscienciologia, é o paradoxo, menos se banaliza, mais se valoriza. Né? Porque a tendência geralmente é banalizar, não, isso aí já sabemos fazer, não. A própria enciclopédia, pelo sinergismo dos verbetes, ela vai trazendo várias situações que a gente vai aprendendo diariamente. Ela pergunta na Fatologia, página 2, quarta linha, de baixo para cima. O senso de responsabilidade maxiproexológica no autocomprometimento com a construção e expansão do enciclopedismo reurbanológico. Já é mais ou menos um pouco do que eu falei, né? O intermissivista, né, no seu curso intermissivo, independente do estágio que for, se é o primeiro, se é o segundo, enfim, ele deve ter, isso é uma hipótese muito forte, como a linha, tanto do seu código pessoal de cosmoética, como do código grupal de cosmoética dos próprios conscienciólogos, né, que vão trabalhar com a enciclopédia da Conscienciologia, essa responsabilidade na construção e expansão. Porque todo mundo sabe que construir, né, se constrói, mas a manutenção e a expansão, porque visto que Conscienciologia é ciência, e toda ciência que se preze, ela não é engessada, ela não é formatada, e ela não pode ser reprimida. Então, nós temos aqui o princípio da descrença, que não acredite em nada, né? Não vá no bico de ninguém, tem as suas próprias experiências. O que faz uma ciência crescer? A experimentação. A ciência convencional é a experimentação, a replicação, enfim. Na Conscienciologia, nós temos a autoexperimentação. Agora, essa autoexperimentação ela tem que ser grafada, seja em forma de artigo, de livro, de verbete, para que a própria ciência cresça, né? Ela não pode ser uma ciência fundamentalista, porque aí não é nem ciência, né? Aí seria um grande paradoxo. Então, todo intermissivista, ele, com certeza, ele tem essa responsabilidade maxiproexológica. Porque, vejam, todos nós podemos ter sido aqui, os presentes aí, colegas, no mesmo curso intermissivo, mas nos encontramos, né, naquela sala de aula, no último intermissivo, mas temos histórias de vida de seriex diferenciadas. Então, as nossas visões, a nossa autocosmovisão e a cosmovisão é diferenciada. Se é diferenciada, nós temos que deixar registrado o nosso ponto de vista, o nosso argumento, a nossa ideia, seja ela original ou não. Que nunca alguém vai escrever ou pensar exatamente como cada um de nós. Então, nós temos a responsabilidade de grafar todas essas ideias, todos esses pontos de vista. Ok? E já falei sobre a Reurbex, né? O material tarístico de grande porte é a Enciclopédia da Conscienciologia, porque é um enciclopedismo diferenciado. Ele é um enciclopedismo pautado no paradigma consciencial, que leva em consideração o quê? O holossoma, a multiexistencialidade, a multidimensionalidade, as bioenergias, o universalismo, a cosmoética. Quer dizer, ele dá uma roupagem nova, uma estrutura nova para ideias, né, muito antigas. E ele tem um próprio jargão, né, o conscienciologês, que é trazer ideias novas, as verpons, ideias relativas de ponta, e para serem grafadas, elas precisam de palavras novas. Então, também nesse sentido, ela ajuda bastante a reurbanização. E como não poderia deixar de ser, a nossa tertuliana pede que fale sobre a enumerologia. Então, vamos lá, enumerologia. A ideia original qualificada. Vejam,
às vezes a gente faz um curso, tem uma ideia original, às vezes inspiração extrafísica, trabalha 4 mãos, a gente registra, às vezes guarda na pastinha lá do curso, guarda na gaveta. E quando vai pegar essa ideia novamente, a gente já não está naquele campo, já não está naquela situação e meio que perdemos o alcance daquela ideia. Quando se pega esta ideia e se escreve um verbete, aí nós temos, como eu já falei, aquela estrutura para poder qualificar aquela ideia que às vezes grafamos em 3 linhas. Então, essa ideia original, quando ela se torna um verbete, ela é extremamente qualificada. Então, a enciclopédia, ele é um instrumento fundamental que ele potencializa as ideias originais. Ele dá um destaque para essas ideias originais. Ele qualifica o título, inclusive. Várias vezes se pensa em determinado título, enviamos determinado título e a própria equipe sugere um mais qualificado. Por que não? Né? Esse é o trabalho a 4 mãos. A gente aceita porque sabemos do amparo de função. Dependendo da função que você exerce, se você exerce cosmoeticamente, com certeza terá um amparo de função. Então, todas as áreas aí da Enciclosapiens têm amparo de função. Então, nós temos que levar sempre isso aí em consideração. E, às vezes, o título é muitíssimo melhor do que aqueles que se pensou, né? A pessoa lá, a equipe já tem uma visão mais ampla dos títulos da enciclopédia. Obviamente, nós estamos no verbete 4.940. Elas pesquisam semanalmente os títulos de verbete. A gente estuda e lê, mas não lemos ainda os 4.940, nem fizemos essa pesquisa. Então, temos que confiar. Sim. Eu acho que titulologia era uma especialidade que tinha que começar a ser estudada, porque já tem muito trabalho, uma equipe de títulos que vem trabalhando aí há pelo menos, sei lá, desde 2011. Né? Tem um verbete sobre a escolha de títulos da professora, né? Dulce. Eu acho que era algo que a gente podia começar a se debruçar a respeito, né? Porque a primeira escagem para o leitor é o título, óbvio. É o título. Ele é o outdoor do verbete. Eu tenho experiência recente de mandar um título todo esquisito e receber uma resposta assim, é isso assim que você quer dizer? Exatamente. Eu falei, é isso mesmo, tão mais fácil, tão mais claro. Né? Lógico, tá certo. Aceitar o amparo, né? Aceitar a ajuda. A especialidade qualificada, vejam, tem na enciclopédia, eu ainda não fiz essa pesquisa, mas deve existir especialidades que ainda não aparecem na enciclopédia da Conscienciologia. Então, aqui os professores estão confirmando. Quer dizer, onde é que estão essas pessoas, né, esses verbetógrafos que vão inserir essa especialidade na Enciclopédia da Conscienciologia? Então, de único verbete. Então, essa qualificação é importante. Por exemplo, eu comecei a escrever verbete na questão da zooconviviologia, quase que não existia na enciclopédia. Então, eu me senti no dever, no para-dever, de inserir na enciclopédia essa visão dessa especialidade. Assim como eu, quantas pessoas que têm uma especialidade em específico e têm um comprometimento da expansão de verbetes naquela especialidade, compreender melhor aquela especialidade. Então, cada um de nós teria que ver qual é a especialidade principal, né? Não que não tenhamos escrito de várias, mas qual é a especialidade principal? Depois nós temos a redação qualificada. Então, existe um programa de verbetografia, existe um manual de verbetografia gratuito na internet, né? No site da Enciclosapiens, pronto para o download, para que nós possamos utilizar o autodidatismo verbetográfico. Não entendi essa logia, vou lá no manual, o manual está ali. Quer dizer,
Como o livro que a professora Eliana Manfroy escreveu, né, Antidesperdício Consciencial, estamos na era da fartura, não é, Eliana? Então, vamos aproveitar a era da fartura, para depois, né, não termos que procrastinar e deixar para uma próxima ressoma. A revisão qualificada. A Enciclosapiens tem N equipes, se eu não me engano, chega a 10, de pessoas que estão há muito tempo revisando verbetes. Então, por mais que a gente, às vezes, se apegue a uma ideia, né? Porque, afinal, é uma gestação, aquilo ali era, às vezes, uma ideia que a pessoa vinha namorando há muito tempo, né? Guardada com carinho, e, de repente, a luz do verbete, às vezes, ela não pode ser bem encaixada. Mas o revisor, ele já tem também uma visão de conjunto. Ele já tem, né, esse amparo de função. Então, vamos confiar também na revisão, e é uma revisão qualificada, que desde que existe a Enciclosapiens, antes ainda da fundação, já existiam as equipes redacionais, né? Miriam, podia aproveitar a oportunidade de voltar um pouquinho sobre a questão da especialidade qualificada. Sim. Quando não existe essa especialidade, como que funciona? Assim, se a pessoa, né, tiver uma qualificação aí, e ela não existe na enciclopédia. Não existe essa logia. A logia, como que funciona? Não existe a logia em nenhum material. Ela propõe, né? Ela propõe essa logia. Aí é uma questão dessa logia estar adequada ao título, e tudo isso é analisado, ao tema central do verbete, a proposição do verbete, a definição. Isso tudo é um conjunto para ser analisado. Ela encaminha junto ao título, como que é? Vai junto ao título. E aí, quando chega, né? Isso. O ideal seria que a orientação que a gente tem, né, como revisor, nesse tempo todo, é uma logia nova, não tem ainda nenhuma publicação da Conscienciologia, não foi proposta por ninguém e trazida por ninguém. Você propõe um verbete com aquela logia. Aí você fundamenta toda aquela especialidade no verbete e você oficializa ela, e depois você e os pares podem utilizar à vontade. Perfeito. O título vai ser a própria logia, a proposta, né? Ok? Depois, então, a defesa qualificada. Então, também, para isso, temos aí tertúlia treino. Também, voltando antes, sobre a revisão e a redação, nós temos a preceptoria verbetográfica, que hoje em dia tem online, né? Está ligado ao programa Verbetografia. Também tem a preceptoria não ligada ao programa Verbetografia, presencial, semipresencial e online, para ajudar nesse processo. E a comunicação dessa ideia, né, que é a defesa qualificada, também a equipe da Tertúlia Treino e todas as equipes aqui que auxiliam, a equipe de auxílio aqui, que hoje é a Rita que está aí representando, a auxílio ao verbetógrafo, para que essa defesa ela seja qualificada. E também eu penso que o verbetógrafo que tem algum problema em termos de comunicação, existem tantos recursos, né? Para questão de voz, questão dos cacuetes de linguagem, tudo isso ele teria que entender melhor. Vejam, o objetivo é a defesa de um verbete, mas ele vai defender verbetes, mas diuturnamente ele também é beneficiado com todo o preparo que ele faz, no caso, para defender o verbete aqui, que é online. Quer dizer, trabalhar a voz, entender melhor, né, a sua dicção. Dicção é clara, comunicação é clara. Eu tenho alguns vícios de linguagem, tem algumas palavras que eu falo de maneira errônea, tudo isso tem que ser analisado. Então, assim como a gente se qualifica em qualquer situação, temos que nos qualificar em termos de fala aqui na hora da comunicação do verbete. Você quer falar alguma coisa? Miriam, parabéns por o verbete, excelente. Estou até aqui tendo uma ideia. Aqui na interaciologia, você coloca a interação equipe-in, equipex. E eu estava pensando assim, o intermissivista que chega aqui, ele tem como assim o dever de, como você disse há pouco, de grafar suas ideias.
Seria uma pena que ele não fizesse isso para poder prosseguir. E também ele tem o para-dever de escutar as ideias dos seus coleguex, né? Coleguex, não sei, inventei. Perfeito, perfeito. Né? É a interação, a integração, o interaprendizado. Ninguém sabe tudo, né? Então, tem assim até um ar assim, não sei se seria um traço do intermissivista que se presta a essa experiência de até um menor egoísmo, mais tolerância, como você comentou, não é? Você acha que existiria esse... Sim, veja que mexe com todos os traços. Mexe com trafor, mexe com trafar. Né? Mexe com a intraconsciencialidade. Qualquer coisa que você faça, óbvio que sim. Mas, em específico, a escrita, a defesa, até a publicação do verbete, mexe com trafores e trafares. E com todos os temas do mundo, dos saberes do mundo, né? Com todos os temas do mundo. Tudo que se relaciona à vivência intrafísica e às experiências extrafísicas, enfim, é interdimensional. A própria enciclopédia, o seu conteúdo é multidimensional e interdimensional, né? E é experienciável, é factível, é exequível, é possível, né? E para terminar aqui, a publicação qualificada. Vejam, a Enciclopédia da Conscienciologia foi lançada a 9ª edição, primorosa, caprichada, aí uma equipe para trabalhar para que isso pudesse, né, ser impresso e também, né, a edição digital. Então, nós temos acesso a todo esse material, a todo esse compêndio, que é um mega compêndio, extremamente qualificado, porque cada verbetógrafo, então, passa por todo esse périplo aqui de qualificação, até a publicação do seu verbete. Espero que tenha respondido aqui para a Conceição dos Ouros. Ela também pergunta se poderia argumentar sobre o efeito evolutivo da autoinserção enciclopédica. Depois de todo esse esforço que as pessoas fazem, isso que eu ainda não falei sobre pessoas que não moram em Foz do Iguaçu, hoje nós não temos defesa de verbete online, que tem que viajar e às vezes do exterior viajam para Foz do Iguaçu para defender seus verbetes, quer dizer, existe toda uma logística que não é só mental somática, também é somática, também é achar, né, dias na agenda para poder viajar, enfim. As pessoas demandam esforço e, obviamente, essa autoinserção, ela faz com que você, primeiro, faça parte de um grupo de enciclopedistas da Enciclopédia da Conscienciologia que tem um holopensene próprio. E hoje é uma equipinha. Esses verbetógrafos compõem, nós, enquanto verbetógrafos, compomos uma equipinha. Com certeza, essa equipinha não se desfaz na composição da Equipex, relacionado às nossas tarefas de hoje. Então, existe um elemento em comum entre todas essas pessoas. Existe uma tarefa que foi realizada aí há milhares de mãos, né, e de paramãos. Então, essa autoinserção, ao mesmo tempo que faz com que você tenha N benefícios, desenvolva os atributos mentais somáticos, você também faz parte de um grupo específico. Eu posso até fazer analogia com a enciclopedia, que tinha lá na época do Iluminismo, foram 150 verbetógrafos, se eu não me engano, cerca de, né, que ficaram ligados, e nós sabemos aí dos processos holocármicos de todos nós, e uma tarefa como essa, né, como no caso da enciclopedia, que trouxe a razão para o papel, né, que trouxe a razão depois de todo um período de muito misticismo e superstição, quer dizer, já existe um gabarito, uma qualificação neste grupo. Então,
de uma maneira semelhante ou similar. Nós hoje não trazemos mais a razão, trazemos muito mais que isso. Trazemos um paradigma consciencial para o papel, né? Grafamos as nossas autoexperiências interparadigmáticas, paradigmática conscienciológica para o papel. Quer dizer, é um outro grupo muito maior, né? Já são 758, muito maior, mas que tinha essa tarefa em conjunto. Eu acho que só esse fato já diz muita coisa. Para mim, realmente é o principal, e que nós estamos ajudando na Reurbex, de uma maneira diuturna, diária, grafando, escrevendo, pensando, discutindo, debatendo. Nós estamos ajudando o processo da Reurbex. Pode explorar o crescendo infinito de cognições sobre o cosmos em relação ao tema na crescendologia? É o último crescendo, né? O crescendo infinito de cognições sobre o cosmos. Veja, há muitas ressomas no planeta Terra, nós não conhecemos tudo. E o quanto conhecemos do planeta Terra, pela mnemônica ou pela hipomnemônica, nós já esquecemos. Então, quando nós temos retrocognições e lembramos de uma vida anterior, e nós temos aí fragmentações, fragmentos de experiências, etc. Vocês vejam que num planeta como esse, que compõe uma galáxia, que por sua vez é uma dentre bilhões e trilhões de galáxias, o cosmos é algo que, com as nossas neossinapses de hoje, nós não temos ainda condição de aquilatar, avaliar e ter uma ideia de o quanto nós saberemos. Isso é infinito, né? E o infinito, ele próprio está dizendo, é difícil a sua medição. Então, dentro da nossa capacidade ainda, né, intraconsciencial, de lucidez, seja ela desta vida, seja ela serexológica de vidas anteriores, a nossa colcha de retalhos mnemônica ainda é pequena. Por isso que é importante registrar tudo, escrever artigo, verbete, livros, etc., porque é uma maneira da gente assentar, precipitar, consolidar as nossas percepções, os nossos entendimentos, as nossas cognições. E a cognição é infinita. Então, ainda com o nosso cérebro e paracérebro de pré-serenão, eu não teria outra resposta para dar a você, tá? Ok? De Lisboa, poderia comentar o item, o autodesafio evolutivo frente aos possíveis gargalos verbetogênicos? Eu até já falei um pouco sobre esses gargalos, né? Eles são muitos, e não é só o gargalo verbetogênico, tem o gargalo relativo ao processo verbetogênico, tá? Então, às vezes, por exemplo, viajar de um continente para o outro para defender um verbete é um gargalo verbetogênico. Então, tem outros gargalos que são intrafísicos, que são de logística, que são somáticos, né? São aqueles gargalos. Por exemplo, a pessoa agendou a defesa do verbete. Ela pega uma gripe e fica sem voz. É um contrafluxo? É um contrafluxo. Vai ter que superar? Vai ter que superar. E aí é um indício de um processo de autopesquisa, né? O que está pegando, qual é o elemento que trava, etc. Então, todo o nosso processo é autopesquisístico. Então, no caso da escrita de verbetes, da construção de verbetes, não poderia deixar de ser diferente. E na tecnologia, ela pede para esclarecer sobre a técnica da autopontuação contumaz. A autopontuação é uma técnica do professor Valdo sobre a autoestatisticologia. Então, assim como nós somos auditores da nossa vida, dos nossos trafores, dos nossos trafares, das nossas cognições, das nossas ações, dos nossos pensenes, nós também somos
devemos ser, né, se já não somos, auditores das nossas produções. Porque o que é uma produção gesconológica? É a precipitação, a consolidação de uma ideia. E por que é tarístico? Porque começou com você, mas a partir da leitura de alguém, ela pode ganhar outras abordagens. E aquilo que você grafou vai ajudar alguém. Então, não é, como se falou antes, aqueles escritos e os guardados, né? Até eu acho que o professor Marcelo Cover tem um verbete sobre isso, sobre essa generosidade que temos que ter e essa exequibilidade em ter uma inspiração extrafísica, trabalhar com a ideia e colocar essa ideia no papel e seguir adiante. Colocar a ideia na rua, como se diz, né? Não apenas guardar para si. Ó, o parador me inspirou essa ideia, né? Olha como eu sou ótimo. Não, aí é um processo egóico que vai terminar logo ali. Mas essa capacidade de ser um mediador de ideias, porque às vezes a ideia não é sua, às vezes não, na maioria das vezes, né? É da Equipex, às vezes da própria Equipim, e você pode ser aquele elemento que vai trabalhar com a ideia, vai escrever a ideia, vai defender a ideia e vai trazer essa ideia para o âmbito tarístico, para que qualquer pessoa leia e tire suas próprias conclusões, refute, aceite ou não. Agora, essa autopontuação é o processo de fazer o yearbook, né? Até tem uma pensata lá no léxico de ortopensado sobre o yearbook. Você vai fazer as pontuações do ano, mas isso pode ser feito, pontuações do mês, pontuações da semana, em termos de escrita, em termos de reciclagens, pode ser de qualquer natureza, mas você é um auto-auditor. Tem que fazer uma auditoragem, né? Tem que ter esse hábito, não só quando você vai ser cobaia ou quando você está fazendo uma autopesquisa em específica dentro de um processo histórico, de uma faixa histórica. Se nós queremos ser evoluciólogos, e acho que independente de querermos ou não, um dia todo mundo há de ser, ele é um auditor da Terra. Ele é um auditor de continentes. Então, nós podemos começar a fazer uma auto-auditoragem pessoal, né? Pode-se começar com as próprias GESCONs, né? Com os próprios escritos. E aí, cada um que tem aí a sua criatividade vai fazendo os entrelinhamentos dos seus escritos, né? O que eu escrevi... Interessante colocar todos os anos, né, todas as pontuações e fazer um grande quadro sinótico e tentar achar a linha condutora. Depois de 10 anos, depois de 20 anos, tudo que você já escreveu, tudo que você já defendeu, todos os eventos que você já participou, os artigos que você trouxe, os verbetes que você colocou, quais eram as especialidades, para a gente ir tendo uma visão ao longe, um distanciamento crítico de nós mesmos. Se eu estivesse analisando essa pessoa com esse quadro sinótico, vamos pegar 10 anos, aí nós podemos levantar várias questões, né? Qual é a frequência? Qual é a especialidade? Qual é o tema? Né? Qual é a raiz serexológica de tudo que essa pessoa escreveu? Então, aí cada um vai fazer um recorte dessa auditagem, né? Dessa autoauditagem. Ok? Tá indo bem, pessoal? Alguma coisa? Posso perguntar? Não, pode falar. É só uma observação. Tem um verbete da professora Tatiana Lopes, muito legal, análise de recorrência, que aí é bem na linha dessas pontuações, então, de analisar esses processos recorrentes, enfim, bem... Vale muito a pena. Então tá, e muito a ver com as GESCONs, com a escrita. Então, complementa bem a sua ideia. Como é o nome, Eliana? Análise de recorrência. Análise de Professora recorrência. Tatiana Lopes. Então, vale a pena, essa pessoa que perguntou aqui, vale a pena dar uma olhada nesse verbete. Professora Nília, parabéns pelo verbete.
tenho 3 perguntas aqui na fatologia. Primeiro é na linha 5, na página 2, né? O desenvolvimento da ortótese. O desenvolvimento da ortótese. O que é a ortótese? A ortótese é aquele entrosamento contínuo de ortopensenes, de maneira cosmoética, universalista, mas ele não tem picos, é uma manutenção, uma estabilidade, é a condição ideal, é uma condição ainda a ser atingida, né? Conquistada, que nós possamos manter esse entrosamento, essa pensenidade cosmoética, universalista, interassistencial, tarística, sempre, continuadamente, sempre, e não assim, alguns momentos sim, outros momentos não. Então, eu acho que isso é bem o processo da evolução. E a outra pergunta é na linha 9 mesmo, né, da patologia. Sim. Que é, apesar que tu falaste um pouco, mas eu queria ver, sobre o autodesassédio mental somático. Queria que tu desse, assim, uma visão maior, que a gente fala muito do neoverbetógrafo, né? Que ocorre esse processo da defesa do seu primeiro verbete. É que hoje a gente estava comentando na hora do almoço a respeito disso, né? Que muitos neoverbetógrafos sentem aquele medo que tu falaste, todo o processo, né? Mas o professor Valdo sempre também falava da questão desse desassédio, né? Que ocorre com cada um de nós no momento que a gente senta aqui na cadeira, né? Para fazer a defesa do verbete. Sim. Tu poderia ampliar um pouquinho mais essa questão? Sim, e eu também lembro que ele dizia: vá lá para o holociclo, para a holoteca, né? Assista tertúlias, também. Venha no tertuliário, faça perguntas. Quer dizer, aqui existem no CAEC vários laboratórios que auxiliam no desassédio mental somático. Mas eu acho que o principal é o autoenfrentamento, é o autoencantoamento. É a pessoa olhar no espelho e dizer: eu estou olhando a quem? Eu estou olhando uma pessoa que tem pusilanimidade, eu estou olhando uma pessoa corajosa, mas não é uma coragem irresponsável. Eu estou olhando uma consciência antiga, com mental soma, que tem que ser trabalhado. Quer dizer, todos nós temos nossas deficiências, temos nossos trafares. Não tem ninguém que saiba tudo e não tem ninguém apenas traforista. Senão não estaríamos aqui, estaríamos administrando o cosmos. Como nós estamos aqui ainda, nós estamos no processo de autossuperação. Se nós estamos no processo de autossuperação e você ou nós, né, nos acovardamos para escrever um verbete que tem um template, que tem uma chapa, que tem uma própria instituição cheia de serviços e aportes para me ajudar, se aqui no intrafísico eu já tenho esse medo, quando eu chegar no extrafísico, eu não entro numa Comunex, porque eu também vou me achar em subnível. Se aqui, com todos os aportes, lúcido, né, eu me dou ao luxo de não participar, porque... E aí, vejam, eu acho, Terezinha, que tem um pouco de autoimagem, um pouco de orgulho, um pouco de vaidade. Esse medo, ele é um guarda-chuva que é coberta várias situações onde a pessoa não se sente capaz. Então, se ela não se sente capaz, está na hora de se capacitar. Se chegassem só capacitados para escrever verbetes, né? Então não é assim, não. Nós temos pessoas que não são da conscienciologia, que não são voluntários, mas que, na medida que aceitam e fazem a autoinclusão verbetográfica, elas aceitam também todo um modus operandi, todo um sistema que eu falei antes, né? Todo esse fluxo, esse périplo verbetográfico, que só qualifica, que só auxilia. Mas eu acho que se a pessoa está ali ouvindo e ela está com medo, ela gostaria, mas tem medo, ela tem que decidir, né? Aí é a volicionina, é a vontade. Se ela decidiu, é o start para que as coisas aconteçam. Agora, se ela não se expuser,
aqui, agora, com todos esses aportes, então vai ser muito difícil ela se expor em outras situações, inclusive lá no curso intermissivo. Nem entra para fazer curso intermissivo, ela vai achar que é só para poucos, para elite intelectual, etc. e tal. Então tem que abrir o olho. A pessoa está com medo, abra os olhos, os para-olhos e bata lá na Enciclosapiens. Vá fazer o programa Verbetografia, que tem presencial, não é, Elizabeth? Presencial, online, semipresencial, tem toda uma preceptoria, né? O pessoal está aí para ajudar. E eu acredito que ninguém nasceu sabendo escrever verbete. Eu, pelo menos, eu só fui entender que existia um ponto bold quando eu cheguei à Foz e fui ser voluntária na Enciclosapiens. Eu não sabia da existência do ponto bold. Eu era uma pessoa da ciência, né, da química, então, para mim, tudo era grafia, não precisava ponto. Aí eu chego aqui e me diz, você tem que olhar se o ponto é itálico, se o ponto é bold e se o ponto é itálico bold. Aí me deu um nó no pensamento e como eu gosto de aprender coisas novas, eu enfiei a cabeça. E hoje estou aqui, já fazem aí 7, 8 anos. Mas a gente tem que aceitar que a gente não sabe. Bom, se eu não sei, eu tenho que me capacitar e quero saber. E o programa Verbetografia, Elizabeth? Só nos dá ali uma dica. Eu estava pensando aqui na sua fala, eu acho que até o Marcelo colocou, o Marcelo colocou no verbete dele, a abrangência da assistência da Enciclosapiens ou da assistência para formar neoverbetógrafos, para que as pessoas tenham oportunidade de fazer verbetes, inclusive online. Então, hoje você estava falando dos recursos da Enciclosapiens, a Enciclosapiens coloca, sim, todos os recursos possíveis e toda a assistência possível para toda aquela pessoa que realmente decidir participar da enciclopédia. E você estava falando aí, você falou que quando a pessoa decide, ela começa a reciclar. Às vezes, só a decisão já muda tudo na pessoa. Ela decidiu fazer, quero escrever verbete, não sei escrever, mas eu quero escrever. Pronto, isso já mudou tudo na vida dela. Exatamente. Porque é o posicionamento que ela tem, né, de querer participar de algo como a Enciclopédia da Conscienciologia. E, Elizabeth, uma época de empoderamentos. Exatamente. A gente não admite que uma pessoa se acovarde, né, perante uma oportunidade de aprendizado. É gratuito, né? Ela vem defender o seu verbete, ela ocupa um espaço multidimensional de modo cosmoético, universalista, tem acolhimento, tem tudo. É como disse lá a professora Eliana, estamos na era da fartura, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui na linha 15, fatologia. Sim. O desenvolvimento da autoneurolexicalidade poliglótica por meio da itemização da seção de transneurologia. Eu estava pensando aqui, essa palavra aqui, autoneurolexicalidade, é até uma qualificação que a gente desenvolve também, né, de poder fazer uma super síntese com todos esses saberes, a percepção energética, e escrever tudo o que você quer dizer daquele tema em 10 sílabas e fazer uma palavra sesquipedal. Que essa aqui é uma palavra sesquipedal. Ela é uma palavra sesquipedal, a autoneurolexicabilidade. Ela já é uma palavra sesquipedal. Ela já é uma palavra. E ela traz o quê? Ela traz a qualificação já dos nossos dicionários cerebrais, que são muitos, né, pessoal? O dicionário sinonímico, antonímico, o analógico das ideias afins, o dicionário poliglótico, que eu me refiro a esse item aqui do estrangeirismologia, que ele é importantíssimo na enciclopédia. Quer dizer, se você é um analfabeto multiglótico, existe? Poliglótico? Se você não fala nada, de alguma maneira você vai ser incitado, estimulado a colocar algum elemento na estrangeirismologia. Isso qualifica o seu verbete. E isso amplia o seu verbete. Então, essa logia aqui, ela é fundamental. Ela é quase aqui a bandeira do universalismo. Mas o interessante é que tem palavras que o significado ele é específico em determinada língua, né?
Então, essa sessão, ela vem para satisfazer isso aí. Satisfaz um grupo, né? Exatamente. Quer dizer, Ao as mesmo pessoas... tempo que satisfaz o outro grupo né? Isso, as pessoas estão convidadas ali, né? Se ela não conhece português, ela conhece alguma outra língua e existe uma expressão ali, ela já tem um elemento ali em comum, algo que ela possa vislumbrar ali. Não deixa de ser uma escagem assistencial etarística. Miriam, diga. Na parafatologia, na terceira linha, de baixo para cima, você coloca as consciências vivendo a autoqualificação nos cursos intermissivos e planejando a participação futura na enciclopédia conscienciológica. Queria que você falasse um pouco da vivência de vocês na Enciclosap a respeito dessa assertiva, se foi vivência ou se é uma analogia. Como é isso? Não, na verdade é uma hipótese fortíssima, porque várias vezes, né, Marlene, você também testemunhou várias vezes, havia a detecção dos paraintermissivistas aqui no tertuliário durante defesas de verbete. E eu me lembro que, à época, o professor Val dizia que, às vezes, tinham ideias tão mais avançadas que no próprio curso intermissivo que eles estavam participando em tempo real. E como a enciclopédia da conscienciologia acaba sendo o repositório, o elemento de convergência para todas essas ideias, as verpons, etc., então, a oportunidade de trazer as ideias de curso intermissivo cada vez mais na tenridade, já tivemos verbetógrafo com 11 anos de idade, né? É acessível. Então, existe um acesso para isso. E se o intermissivista hoje, ele vem aqui junto com o seu professor de curso intermissivo, já é para mais ou menos indicar o caminho, né, onde está a sede aí da comunidade conscienciológica internacional. E o tertuliário acaba sendo o debatódromo e o paradebatódromo de todo esse pessoal. Porque não são só os tertulianos presentes, nem os teletertulianos, nós temos também presentes os paratertulianos. Às vezes a pessoa aqui sentada, ela faz um processo de autorretratação e ela está falando sobre algo que tem a ver com a existência anterior daquele para-intermissivista que está aqui. E às vezes é trazido exatamente para isso, né? Para que essas para-reconciliações ou reconciliações já estejam acontecendo pela mudança de postura daquela pessoa sentada aqui na cadeira que está se colocando, né, para o extrafísico também. Não, eu pergunto porque eu acho totalmente cabível e pertinente. Eu perguntei porque há uns 2 anos eu estava numa dinâmica e aí uma COSIEX, um advogado muito conhecido na história do Brasil, ex-política, ex-diplomata, ele se manifestou e falando, nem falou lá no campo, que gostaria muito de trabalhar com para-direito, mas que tinha receio, porque é tanta coisa por fazer que ele tinha receio de ao ressomar, não conseguir acessar essas ideias do para-direito. Então, como existe, né, a afinidade de especialidade, que eu estou falando de uma vivência pessoal numa dinâmica. Por isso é que eu perguntei se alguém tivesse tido também, porque, obviamente, eu lembro das mini-tertúlias, das consciências se manifestarem aqui, na tertúlia matinal, né, nas mini-tertúlias de manhã, mas é óbvio que aqui é tudo interligado, né, a conexão extrafísica. E assim como tem aquelas para-excursões interplanetárias que fazem parte do curso intermissivo, dentre estas, tem as excursões para cá, especificamente para essa região e para o tertuliário, né? É como uma identificação de sinal, de senha, de para-senha, para quando ressomarem, se tiverem um interesse e for a sua ProEx, acharem, né, o caminho, ou o para-caminho, né? Tá certo. Obrigada, Miriam. Imagina. Miriam, parabéns. Em parafatologia, as retrocognições apontando o ortomimetismo gesconológico. Sim.
eu me referi há pouco à enciclopedia, né? Esse pode ser um bom exemplo de pessoas interessadas e sempre voltadas, que têm o Mater Pensene, um mega vinco de curso intermissivo ligado à construção de enciclopédia, e na construção da enciclopédia, vejam, que é a consolidação de novo paradigma. Assim como a enciclopédia representou, e o primeiro encontro, já aproveitando, né, Rita, o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia foi relativo ao iluminismo e para-iluminismo, né? Então, dá bem para ver esse marco, esse vínculo intrafísico que a escrita dessas enciclopédias, e cada um dentro da sua especialidade à época, e hoje também, né? O serviço que eles fazem para a própria sociedade intrafísica, né? São paradigmas diferenciados que são consolidados pelo arregaçamento de mangas, pela mão na massa, pela escrita do verbete, pela autossuperação dos pruridos de orgulho, de vaidade. Não vou expor que eu não sei, não, eu vou dizer eu não sei, alguém vai me ajudar e com isso eu caminho. Então, muito precisa dessa ousadia cosmoética, que eu acho que se a pessoa já teve, se é ortomimético, e aqui é um automimetismo, é uma mimese que não é patológica, é uma automimese extremamente homeostática, por isso que é ortomimetismo, né? Ela continua à frente de um processo mental somático, contribuindo, e aí é uma interassistencialidade, né? Nós construímos a enciclopédia e a enciclopédia nos ajuda a construir uma cognição melhor, diferenciada e mais abrangente. Então, assim como nós arregaçamos as mangas e escrevemos, nós também sofremos a influência dessa forma holopensênica enciclopédica, né, sobre nós. Porque na medida que você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, revisão. Você tem que revisar um verbete, mas você não sabe tudo, então você vai ter que pesquisar lá na verbetomática, na própria enciclopédia. E é a serendipitia. Na medida que você pesquisa, você acha o que queria e o que não queria, mas que às vezes é uma pérola rara, é uma pérola negra ali dentro do seu processo. Então, assim como nós vamos construindo, ela também nos constrói de alguma maneira em termos cognitivos. Então, nós temos aí um aporte, mas ao mesmo tempo uma gratidão e a retribuição, quase que um para-dever, por esse automimetismo enciclopédico, que hoje é a enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Ok? Ok. Então, de São Paulo, ele pergunta: poderia expandir na página 5 sobre a qualificação quanto à cosmoeticidade? É o item 8. A cosmoeticidade, a qualificação dos atributos pessoais a serviço interassistencial. É um pouco o que eu falei agora, né? Na medida que você vive o holopensene enciclopédico, que é cosmoético, vejam, estes verbetes aqui, o tema central, a tematologia, nem sempre ela é homeostática, às vezes ela é neutra, às vezes ela é nosográfica. Então, ele tem abordagens que mostram o anticosmoético e o cosmoético. Quando você lê um verbete, impossível, por exemplo, na fatologia, não existe uma fatologia totalmente homeostática, mesmo o verbete sendo homeostático, nem totalmente nosográfica, mesmo sendo verbete com tematologia nosográfica. Por quê? Porque você sempre, de alguma maneira, tem que mostrar os dois lados, mas, obviamente, o lado prioritário é o lado do seu enfoque, da sua abordagem. Então, quando se lê um verbete, independentemente do tema, você se coloca no lugar. Então, você vê qual é a abordagem anticosmoética e qual é a abordagem cosmoética, e, querendo ou não, a gente se coloca ali. A quantas eu estou? Esse item aí diz respeito a mim ainda? Não mais, eu já reciclei. Então, de alguma maneira, nós qualificamos quanto à cosmoeticidade. Quando você vai escrever,
mais forte ainda, porque você vai ter que trazer os dois lados, sabendo separá-los muito bem, o que é anticosmoético, o que é cosmoético e o que é aquela zona cinza, né, que dê ambiguidades, mas aí tem que deixar claro que é processo ambíguo. Então, na hora que você coloca a sua pensenidade, a sua grafopensenidade, o seu rastro pensênico na enciclopédia da Conscienciologia, você já está entrando num holopensene cosmoético. Obviamente, somos 100% cosmoéticos? Não. Aí eu estou falando por mim, viu, pessoal? Estou respondendo por mim. Não sou 100% cosmoético como gostaria, né? Mas a gente sabe cada vez mais o caminho que nós temos que percorrer. Nós temos que fazer escolhas diariamente e todas as escolhas têm esse caráter. Nós temos que ser o mais cosmoético possível dentro das nossas possibilidades, né? E ele quer que eu fale sobre a exemplologia. Na exemplologia, eu trouxe aqui a autoqualificação neoenciclopediografológica mínima, que é a escrita de um verbete ao ano. Tá? A pessoa escreveu um verbete ao ano, ela pensa, já cumpri com a minha obrigação, mas ela tem que entender que é mínimo, que ela está andando pela lei do menor esforço. Quem não completa um verbete ao ano, aí é o infra, que aí não entra nem no verbete. Mas tem aquele, né, que se autoqualifica com uma autoqualificação máxima, porque ele participa na Mega GESCOM com a escrita de um verbete conscienciológico semanalmente. Aqui, pessoal, obviamente, o professor Valdo foi um mega exemplarista, ele escrevia diariamente um verbete, escreveu 2.000 e poucos verbetes diariamente, né? Ele foi mega exemplarista. Mas eu optei por colocar um verbete conscienciológico anualmente, né? É uma qualificação mínima. Agora, semanalmente, é uma qualificação máxima, né? Então, aí nós temos que deu mais ou menos para ter um parâmetro, aqui é no meu ponto de vista, né, pessoal? Deu mais ou menos para ter um parâmetro onde nós aí estamos. Por isso que aquela autopontuação que poderíamos fazer já vai nos dar uma noção do quanto nós estamos nos autoqualificando e de quanto nós estamos aproveitando essa autoqualificação com essa super mega oportunidade de escrever verbetes para a enciclopédia da Conscienciologia. Eliana. Miriam, sabe que esse teu exemplo fiz uma conexão aqui. É difícil realmente a gente ter essa máxima, né? Essa qualificação neoenciclopediografológica máxima. Mas se a gente fosse pensar num tema revisão neoenciclopediografológica máxima, a IC já consegue, a gente revisa verbete, quer dizer, um verbete por dia pronto, revisado, apresentado aqui. Perfeitamente. Aí a gente já consegue. Perfeitamente. Isso. Aí, pelo menos institucionalmente a gente já chegou. Sim, mas aí é o âmbito institucional, isso, realmente. Institucionalmente, falta o pessoal, até mais de um verbete ao dia. Exato. Né? No mínimo que está aqui todo dia, pronto, revisado. Esse é o compromisso. Então, a Enciclosapiens está up to date, né? Ela está na autoqualificação super mega máxima. Miriam, tá? Dentro dessa questão do exemplarismo que a Eliana falou, eu acho bem interessante, porque o revisor acaba sendo, de algum modo, copartícipe, no mínimo. Não digo coautor, mas copartícipe, né? Mas, assim, eu queria saber de vocês estão aí dentro de um evento, né, da Enciclosapiens? Isso, segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, 17 e 18 de agosto. Esse final de semana aí. Os professores Adriane Correia e Marcelo Cover são os coordenadores. Uhum. Eu queria saber, porque às vezes a gente manda um verbete, eu, por exemplo, mando alguns e leva um tempo para poder dar a resposta, para poder fazer a revisão.
porque eu imagino devam ser poucos revisores, né? Já levou 5 meses para um verbete ficar pronto. Então, eu queria saber assim, uma dica sua para eu poder chegar a essa condição de ser verbetógrafo, de fazer um verbete por semana. O que eu tenho que fazer? Na verdade, essa qualificação máxima vai ter que respingar na instituição, obviamente, né? Mas, veja, se você começar a enviar verbetes, obviamente, a média tem sido 2 meses hoje em dia, porque então, não está se ampliando. A média já é 2 meses, às vezes 1 mês, depende da sazonalidade. No ano, nós temos pessoas que vêm de fora para defesa de verbete, pessoas que estão de férias, então, geralmente, final de ano, mês de julho, etc., são os meses que nós temos mais neoverbetógrafos e que nós temos a ocorrência de mais verbetes, né, a serem agendados. Mas isso geralmente já está lá na ponta, né? Quando chega o agendamento, já passou por uma série de revisões, já passou por uma série de... O fluxo verbetográfico, ele é extenso, ele é muito complexo. Quando eu, que sou revisora, já ouvi muitas vezes a pessoa que eu estou consolidando o verbete, quando nós terminamos, porque é assim, ó, você manda o título, a equipe de título responde, é aceito. Aí você tem 9 meses para mandar a sua GESCOM. É a mesma quantidade de tempo da GESOM. Você tem 9 meses. Nesses 9 meses você vai enviar. Vamos supor que você envie 1 mês depois. Aí aquele seu verbete vai ser distribuído para um revisor consolidador. O revisor consolidador vai começar o diálogo com você e vai depender também do tempo que você e o próprio revisor digerem as modificações. Às vezes precisa muito tempo, entra muita coisa, a pessoa tem que apegar, desapegar de ideias. Mas o problema que eu vejo é que, eu imagino, né, vocês devam ter poucos revisores, né? Eu imagino. Olha, hoje nós somos 7 equipes de revisões diferenciadas. Tá? Por logias? Nós temos um número bem interessante. Porque não é apenas um revisor, é o revisor consolidador, o revisor de pente fino, o revisor pós-pente fino, o revisor da finalização, e eu acho que é esse, né? E tem os revisores por sessão também, por exemplo, tem a sessão estrangeirismologia, etimologia, tem várias sessões que tem revisores especializados. Então, esse 1 por semana ainda não é possível hoje? Não, mas é o que eu estava lhe dizendo, é possível sim, vou lhe dizer por quê. Porque para entrar no fluxo verbetográfico, você não tem que esperar terminar um para começar o outro. É óbvio que se você mandar 10, você vai ter que esperar 5. Então, se o seu verbete já estiver quase na finalização, você tem que estar com outro pronto para ele entrar no fluxo verbetográfico. Então, acho que eu estou aprendendo. Quanto mais você agilizar e você mandar o seu verbete o mais qualificado possível, porque, veja, nós temos muitos veteranos, já que você está falando, que ainda mandam linha frouxa, viúva, a orfandade imensa no verbete, logias sem o padrão, e nós temos aí um manual de verbetografia gratuito à disposição. Então, também precisa o verbetógrafo se autoqualificar para também ajudar a instituição a acelerar mais, porque o verbetógrafo se autoqualificou. O verbetógrafo, a relação com a instituição é de 2 vias. Quanto mais autoqualificado o verbetógrafo, mais rápido o seu verbete vai ser agendado, porque ele vai demandar poucas revisões. Tem revisões, por exemplo, como consolidadora, tem vezes que são 6 revisões só comigo, porque ou a pessoa trava, ou a pessoa não muda, ou não faz a reciclagem, ou ela própria pede um tempo. Então, isso é muito relativo, depende muito do verbetógrafo e também, óbvio, da disponibilidade de revisores da Enciclosapiens. Mas se você qualificar maximamente o seu verbete, com certeza,
você pode chegar numa frequência de defesa muito maior. Não, isso com certeza. Porque é aquela coisa, só existe a revisão porque ainda existe falhas no verbete, né? Uma coisa tem em relação à outra. Agora, nós temos verbetógrafos super qualificados que quase que não se faz nada com verbete. Quer dizer, aí eu penso assim, essa pessoa, se no verbete ele se expressa dessa maneira, ele não dá trabalho para o revisor, e a gente se colocando no papel do amparador intrafísico que está ajudando alguém a escrever, quando essa pessoa, o quanto de pouco trabalho essa pessoa dá para o amparador extrafísico, para o amparador de função da TENEPS, para o amparador de função dos trabalhos que ele realiza. Quer dizer, a relação muda, não só com verbete, qualquer coisa, qualquer atividade ou tarefa que ele fizer, né, Marlene? Tem a ver. Marcelo. Não, só complementar, Miriam. Sim. Pela política de títulos, né, até me corrija se não for isso, mas você pode ter 2 verbetes em revisão Isto. e 3 títulos aprovados. Isto. Né? Perfeito. Então, vamos pensar que um verbete, até num período dentro da sazonalidade, né, que demora aí 4 meses, você consegue ficar com 5 verbetes Isto. em andamento, né? Isto. Então, assim, não chega a dar o semanal, mas numa época que está assim, com 3 meses demorando uma revisão, você mandando um verbete mais qualificado, né, sendo mais rápido, você consegue manter um ritmo super alto, né, de produtividade, dentro dos limites que a instituição consegue dar o andamento, né? Perfeito, perfeito. Então, fica essa sugestão para Marlene aí que o Marcelo colocou, viu, Marlene? Ok. Tudo bem, pessoal? Podemos ir adiante? Quando você escreveu... agora é pessoal. Quando você escreveu e defendeu o seu primeiro verbete, o que ocorreu em termos de turning point pessoal, em termos de mudança na sua vida pessoal? Realmente foi um divisor de águas. Primeiro, porque o meu tema era extremamente nosográfico, e eu optei por um tema nosográfico e um tema sobre a zooconfialidade. O meu primeiro verbete chamou-se Exploração Animal. Então, quando eu sentei na cadeira, naquela época, quem mediava era o professor Valdo. Então, esse também, que eu penso ser aí um aporte, né? Foi um divisor de águas? Foi, porque no momento que você defende seu primeiro verbete, você tem uma autorresponsabilidade evolutiva. Por quê? Porque não é só passar de pré-serenão comum, vulgar, ou enfim, a um enciclopedista. Não é só isso. Passa-se a ser enciclopedista, mas junto com essa categoria vem toda uma responsabilidade. Aí eu pensei, bom, se para eu chegar aqui e sentar nessa cadeira, debater sobre este tema, eu demandei quantas pessoas, eu pensei na retribuição. Será que eu posso ajudar? E isso aqui foi uma mudança foi meu turning point, foi uma mudança de vida, porque aí eu entrei como voluntária da Enciclosapiens, e aí que eu aprendi tudo aquilo que eu não sabia em relação a isso. O ponto bold, itálico. Eu digo ponto porque é um ínfimo detalhe, mas a técnica do detalhismo, da circularidade, da exaustividade, isso foi crescendo e eu fui desenvolvendo isso que eu não tinha tanto quanto eu vou aurindo cada ano que passa. Então, na medida que você defende seu verbete e você quer retribuir esse processo, e vai trabalhar no bastidor da defesa de outros verbetes, se envolve completamente, holossomaticamente, com a enciclopédia da Conscienciologia, com a Equipim, com a Equipex, né? Com o para-superintendente, né? O enciclopediografológico, você muda de vida. Os cabelos continuam os mesmos, a voz continua a mesma, a vida, mas a vida muda. Então, não é na superficialidade, é na intraconsciencialidade. A gente não tem a vida facilitada ou, enfim,
mordomias, não é nesse sentido. A vida muda porque você tem mais responsabilidade, você tem mais trabalho. E hoje em dia, a oportunidade de trabalho é um aporte. E não estou falando trabalho lá aí, intrafísico e tal, estou falando trabalho dentro da enciclopédia da Conscienciologia. Ser um voluntário, ajudar a construir também no bastidor é muito valorizado por mim, especificamente, eu acho que por todos os colegas, porque é uma oportunidade de você compor essa equipinha enciclopédica. Vale a pena. Então, realmente, a minha vida mudou. Como funciona na prática a elipse informativa ortopensênica e a cúpula ortopensênica grupal? Bem, elipse informativa é um verbete do professor Valdo, tem na enciclopédia da Conscienciologia. Ela pode ser ortopensênica ou patopensênica. No caso, aqui a nossa específica é ortopensênica. Então, o que é uma elipse informativa? É a supressão de um termo, de uma palavra, de uma fonte, de um autor, de um dado. É a supressão. Mas essa supressão, então, pode ser ortopensênica, ela pode ser positiva. Por exemplo, quando você, num enunciado do verbete, você não faz um enunciado de 5 linhas. Em 2 linhas, você explica o que você quer explicar e fica implícito a informação. Você não precisa ser gongórico. E ela vai ser patopensênica quando, por exemplo, você traz uma ideia e não diz a fonte nem a pessoa que originou aquela ideia. Você faz o escondimento. Então, aí é diferente. Uma coisa é você esconder uma informação porque ou é apropriação ou desonestidade intelectual, né? Ou você esconde a informação, por exemplo, quando você vai citar um caso e não dá o nome da pessoa, porque será constrangedor para a pessoa, você até faz uma generalização. Então, a elipse informativa, ela serve para essas 2 situações. No caso do escondimento, que pode ser anticosmoético, ou um escondimento que pode ser cosmoética. Esse verbete é neutro, vale a pena dar uma olhada. Agora, a cúpula ortopensênica grupal, por exemplo, na enciclopédia da Conscienciologia, nós temos aí uma cúpula ortopensênica grupal. Não é a mesma coisa que forma holopensênica. Forma holopensênica, ela pode ser pessoal, pode ser grupal. Por exemplo, um laboratório de Conscienciologia, que nós temos aqui no CAEC, ele tem uma forma holopensênica, né? Pela especialidade, pela natureza do que acontece lá dentro. A pessoa pode viver muitas vidas e em determinado local ela construir uma forma holopensênica. É mais ou menos aquilo, né? A pessoa emite e existe a reflexão, volta para a pessoa. Então, vai havendo uma alimentação, né? Sempre um feedback. Agora, a cúpula ortopensênica grupal é aquela formada por um grupo de pessoas que tem, então, o interesse comum, né? Uma pensenidade semelhante. Diga, Rita. Eu gostaria que você comentasse as 2 ortopensatas. Sim, na verdade não são minhas. São do professor Valdo. Não, estou brincando, mas realmente é do Lex de Ortopensatas. E a primeira diz, complexidade. A complexificação da existência exige qualificação pessoal. Se você não qualificar a estrutura da própria evolução, só haverá perda de tempo e energias conscienciais. Não estamos aqui para perder tempo e energias, né? Então, é sempre a qualificação. A segunda, erudiciologia, não basta ter erudição. A erudição exige qualificação e deve ser cosmoética, evolutiva, conscienciológica, cosmovisiológica, interassistencial e prioritária. Por exemplo, essa segunda ortopensata, se nós pegarmos aí um mega intelectual, você acha que ele tem a qualificação da sua erudição? Se não for
conscienciológico, cosmofisiológico, interassistencial e evolutiva, não existe a qualificação. Por exemplo, você pode ser PhD, PhD, pode fazer o pós, doutorado, enfim, pode ter uma carreira de aurir conhecimento, se capacitar, etc., de várias maneiras. Mas na hora que você enfrenta um novo paradigma, você dá um salto na sua qualificação, porque você sai do conhecimento monodimensional, intrafísico, que bate no teto, né, do paradigma mecanicista newtoniano, e você passa, isso de uma maneira geral, e você passa para um paradigma onde a sua consciência é o seu próprio laboratório, você é seu próprio pesquisador, você não tem medo da subjetividade, porque a subjetividade faz parte da vida. Então, você vai lidar com a subjetividade de maneira científica, com rigorismo científico, no sentido da técnica da exaustividade, do detalhismo, a lei do maior esforço nos seus achados, né? Simone. Miriam, parabéns pelo verbete. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, elaborar um pouquinho o item 21 da página 5, retilinearidade, e a relação com a escrita. Eu tenho algumas ideias, mas eu acho que isso pode ser uma discussão interessante. Sim, a retilinearidade pensênica, nós conseguimos, a cada escrita de verbete, ou a cada revisão, ou a cada momento que você está às voltas aí com a escrita verbetográfica, com a verbetografia, a própria chapa já lhe ajuda na retilinearidade pensênica, também pelo processo sintético. Também porque em cada linha você tem que colocar uma ideia. Você não pode nem ser gongórica, nem ser prolixa e nem devanear. Você começa a escrever, você pode encher 3, 4 linhas e quando você sacode o material, caem 2 ideias. Na verbetografia, a retilinearidade pensênica é por quê? Porque você vai no foco. Todas as abordagens, as possibilidades, 71 abordagens do verbete, ele tem como megafoco aquele que você escolheu. Então, você não pode abrir novas portas em cada logia. Você tem que ter sempre em mente que tudo que você escrever no seu verbete tem a ver com o seu título. Que isso é uma das coisas que muito acontece na hora que vai se fazer a revisão, é a pessoa saindo pela tangente. Né? Ela está falando sobre X, aí ela faz X mais 1, X mais 2, até X mais N. Não, ela tem que ter um mega foco, mas a cosmovisão sobre o único tema. Então, você tem que ter várias abordagens, mas tem que ficar claro que o tema é aquele, é único, é aquele tema. Material excedente, geralmente, a gente diz, escreva outro verbete. E realmente, às vezes, dá outro verbete. Mas a própria chapa, ela vai habituando a pessoa a pensar de maneira retilínea. Então, ela ajuda, veja como essa chapa verbetográfica é assistencial. Ela ajuda você a organizar todas as suas ideias. E à medida que a gente vai ficando... Na medida que você vai fazendo e cada vez mais, você quando chegar lá no 20º verbete, por exemplo, você já vai ter mais facilidade de escrita porque você já entrou na retilinearidade pensênica. Então, um vai apoiando o outro, né? Se eu escrevo mais, me ajuda na retilinearidade. Exatamente. E vice-versa, né? Então, ela funciona nesse sentido. Miriam, você pode comentar só uma outra coisa na fatologia, na parafatologia, a última frase. Na parafatologia? Isso. A Consciex livre enquanto mega enciclopédia extrafísica. O que eu posso dizer é essa pesquisa que eu fiz, se eu não me engano, ela é do DAC, onde o professor Valdo afirma que realmente uma consciência livre, ela já é uma mega enciclopédia. Por quê? Porque na medida que você domina algo, você se liberta daquele algo. Se você domina o corpo,
você já se liberta de várias ressomas, né? Se você se liberta das injunções terráqueas, você pode já se libertar de ressomar por aqui, e assim sucessivamente. Uma consciência livre, quando chega lá, ela já dominou âmbitos microscópicos até macroscópicos. Quer dizer, ela já está administrando galáxias, ela já está administrando o cosmos. Quer dizer, então, por hipótese, ela já dominou e, por isso, se libertou de todas essas outras injunções. Então, ela é uma mega enciclopédia, né? Ela é o repositório de todo conhecimento. Ela se libertou da tudologia, né? Exatamente. Que a gente fala da enciclopédia. Exatamente. Legal. Ok, pessoal? Então, como ainda faltam 5 minutos, eu vou responder esta última pergunta aqui. Acho que eu já respondi. Só um minuto. Essas ortopensatas, então, para quem perguntou de Porto Alegre, já foram comentadas. Ela pergunta sobre, na fatologia, na página 2, 8ª linha, sobre o apuramento da linguagem denotativa percussiente e a evitação da verborragia e linguajar arabescado enquanto moldura artística ineficaz. Poderia aprofundar? Isto também leva à pergunta da Simone sobre a retilinearidade pensênica. A linguagem de um verbete é uma linguagem denotativa. É o que é a realidade. Ela não pode ser cheia de metáforas, de arabescos, como eu coloco ali, de enfeites, porque, na verdade, a gente só estaria trabalhando com uma moldura, né? Dando vazão a uma veia artística. Nós temos que colocar, já que é uma ciência, nós temos que colocar o que realmente é. As interpretações, aí vai depender de quem ler o verbete. Então, a linguagem denotativa é a realidade. A linguagem conotativa é o sentido figurado daquela linguagem. Então, geralmente, não se coloca no verbete essa linguagem conotativa. Às vezes, no próprio coloquialismo, ou às vezes na fatologia, quando existe uma expressão conotativa, se usa entre aspas, exatamente mostrando que não é a linguagem normal, mas também pode ser aceita em pequenas gotas homeopáticas. Nós não podemos escrever o verbete de modo arabescado, trazendo todas as figuras de linguagem da gramática, ou nossa propensão a edulcoração, às vezes, e às vezes não, até a acidez, mas numa roupagem extremamente rococó, né? Então, como cada linha precisa trazer de modo conciso uma ideia, a linguagem arabescada, ela não se assenta, porque numa linguagem arabescada você tem que escrever várias linhas para que o leitor possa interpretar da maneira que você interpreta. É como olhar um quadro e cada um tem uma interpretação. O quadro é ambíguo, ele dá vazão a qualquer tipo de interpretação. No verbete, não. Você tem que ler o que realmente é. As interpretações, os devaneios, as ilações, as correlações, as interrelações, você faz de modo livre. E até porque o verbete, o ideal de um verbete é uma média de 6 páginas. Se você tem que abordar com 71 logias um tema, você vai precisar de muito espaço para escrever isso aí. Como a linguagem é concisa e ela prima pela retilinearidade pensênica, você tem que ir direto no foco da ideia principal e não ficar ali com elementos secundários que não ajudem o leitor a entender o seu ponto de vista. A linguagem verbetográfica, ela não pode ter ambiguidades. Então, por isso que se valoriza muito a linguagem denotativa. Tá, pessoal?
Eu sinto muito pelas perguntas que não foram respondidas, mas eu agradeço a todas essas pessoas que mandaram, de Porto Alegre, Ribeirão Preto, agradeço bastante, são perguntas importantes, mas o nosso tempo terminou. Eu queria agradecer, então, a presença dos tertulianos, hoje a maioria dos colegas lá da Enciclosapiens, enciclopedistas, né, que constroem diuturnamente a Enciclopédia da Conscienciologia, aos teletertulianos que enviaram todas essas questões, a equipe técnica do Tertuliarium hoje, a equipe de apoio da Enciclosapiens, e agora passaríamos, então, às pontuações da tertúlia e aos recados elucidativos, tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 29 perguntas online. Temos 5 convites. Patrícia Ferreira para o primeiro simpósio internacional de cosmoeticologia, Carlo Mafussi, TENEPS Planetária, Marlene Roque com ECP2, Graça Souza, quarta reciclagem da pensenidade religiosa, e Adriane Correia, segundo encontro de enciclopedistas. Boa tarde. A Cosmoetos convida você para participar do primeiro simpósio internacional de cosmoeticologia com a temática Cosmoética e Democracia. Venha debater e refletir com os maiores especialistas em democracia, processos políticos e cosmoética do Brasil. Serão 12 apresentações entre mesas e conferências. Vale ressaltar que o simpósio será online e presencial. A gente vai dar destaque para a mesa sobre democracia, que será coordenada pela doutora Mônica Gagiano. Ela é livre docente da USP e professora da Mackenzie. Ela é a maior especialista em democracia e processos políticos do Brasil. Teremos também um talk show com o lançamento do livro da autora Carla Uma, com o título Democracia Direta, o caso do bairro Cognópolis Foz. O simpósio vai acontecer do dia 4 ao 6 de outubro de 2019 no Hotel Mabu Interlúdio, aqui em Foz do Iguaçu. Para mais informações e inscrições, entre em contato com a recepção do CAEC ou pelo WhatsApp da IC. DDD 45 991 29 41 22 ou ainda pelo e-mail simpósio.int@cosmoetos.org.br. Boa tarde a todos. Em nome do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, gostaria de convidá-lo a adotar um país na sua TENEPS, participando da reurbanização planetária. A TENEPS Planetária é uma atividade grupal proposta pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, na qual o Conselho Tenepsista adota na sua TENEPS um ou mais países, com fins interassistenciais, durante tempo indeterminado, tendo como meta a aceleração da Reurbex do planeta Terra. Se você já considera a possibilidade em adotar um país, acesse o site www.reurbex.org e veja a lista dos países para adoção e formalize a sua escolha pelo e-mail para reurbanologia@colegiologia.org. Muito obrigado. Olá a todos. Meu convite é em nome do IPC para o ECP2 de Foz do Iguaçu. Você já pensou em se tornar desperto nessa vida? O ECP2 é um curso que foi criado há 25 anos com esse objetivo. É um curso de imersão que visa a auto-organização para essa conquista da desperticidade a partir do fortalecimento energético e da intensificação da conexão energossoma-mental-soma. Esse ano nós teremos um aporte do professor Epicom, Alexander Steiner, um dos mais veteranos da Conscienciologia. E o curso vai acontecer aqui, bem do ladinho do CAEC, no Hotel Interlúdio. Para maiores informações, nós temos um WhatsApp, que é o 45 99 108 02 ou 82.
Ou vocês podem também mandar mensagens para Foz do Iguaçu, sem cedilha, @iipc.org. Aguardamos vocês. Obrigada. Olá, boa tarde. Estou aqui em nome da CIP e da Simpar para convidá-los para a 4ª edição do curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. O curso vai acontecer entre os dias 24 e 25 de agosto, aqui no Campus do Discernimento. Algumas temáticas que serão debatidas serão com o professor Ivo Valente, da religiosidade à interassistencialidade cosmoética, com a Nilce de Oliveira, autodesvendamento da personalidade religiosa, com a professora Delmara Castanheiro, autoconscienciometria do comportamento religioso, com a professora Juliana dos Remédios, sinergismo, culpa e dramatização, com o professor Mário Oliveira, superando as marcas religiosas, e com a professora Patrícia Pelarícia, teremos um campo assistencial voltado ao holopensene religioso. Para inscrições, procure a ACIP pelos telefones 2102-1421 ou 45-2102-1422. Venha fazer parte dessa mega reciclagem. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Enciclosapiens convida para o 2º encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. O evento vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no campus CAEC, nos dias 17 e 18, agora sábado e domingo próximo. A temática do evento é o grupo Revezamentologia Neoenciclopédica. A revista Neologos já está pronta, aqui com os arquivos do 2º encontro. Todo mundo que se inscrever vai receber um exemplar da revista. A gente ainda tem algumas vagas presenciais e online também. Se a pessoa estiver em qualquer parte do Brasil ou do mundo, conectado à internet, pode participar junto com a gente. A gente aguarda vocês, então, na recepção do CAEC, as inscrições pelo telefone 45 ao DDD 2102-1499. Aguardamos vocês lá. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Duploísmo verbetográfico, da especialidade Verbetologia, com o verbetógrafo Ricardo Rezende. Tenham todas uma boa tarde e até amanhã.